plenário da Câmara se reúne em comissão geral para debater a violência contra a mulher. Deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, é eleito presidente da CPI da Lei Rouanet. E esta edição destaca também: o presidente da Câmara se reúne com o ministro da Fazenda e promete rapidez na aprovação da PEC dos gastos públicos. Comissão de Constituição e Justiça aprova a destinação de recursos do Programa Nacional de Habitação Urbana para regularização de favelas e invasões. Boa noite em Brasília, 8h02. O Jornal da Câmara começa agora. Reunidos em comissão geral, o plenário da Câmara debateu nesta quarta-feira a violência cometida contra as mulheres e as propostas de lei que podem combater esse tipo de agressão. Mas a participação do deputado Jair Bolsonaro terminou em confusão. O plenário se transforma em comissão geral quando recebe convidados de fora do Legislativo para debater temas que interessam ao país. A confusão surgiu quando a vice-presidente da OAB do Distrito Federal, Daniela Teixeira, defendeu a condenação do deputado Jair Bolsonaro sob a acusação de apologia do estupro. E enquanto esses agressores não forem punidos, a violência não vai diminuir. E eles devem ser punidos, sejam eles quem for. Essa sessão está sendo um desserviço à mulher vítima de violência. Começa aqui com o representante do Ministério Público aqui do DF, onde ele diz que não se garante direitos humanos violando direitos humanos. Ou seja, ele é contra, como falou aqui, a castração química. O projeto de castração química, ele ajuda a impedir que se realize efetivamente o combate aos estupradores, ou ele cria a possibilidade de uma flexibilização para que o criminoso estuprador possa sair da cadeia. Antes do tumulto, a presidente da mesa havia lido uma mensagem do presidente da Câmara aos debatedores. Rodrigo Maia lembrou a contribuição que o Legislativo vem dando com as leis do feminicídio e Maria da Penha e listou números da violência contra a mulher. No Brasil, 13 mulheres todos os dias são assassinadas e que os dados constantes do Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde indicam um aumento, através da inspeção do DataSUS, de 24% no que diz respeito à violência no período aferido, entre 2004 e 2014. A comissão geral terminou com a exibição de um depoimento gravado pela nadadora Joana Maranhão, que foi abusada sexualmente pelo ex-treinador. Ela defendeu a aprovação do projeto de lei que cria um sistema de atendimento a crianças e adolescentes testemunhas ou vítimas de violência. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, disse hoje que a proposta do teto de gastos públicos deve ser votada em plenário ainda este ano. Ele também declarou que está confiante na aprovação da matéria para reduzir o endividamento do país. A proposta limita as despesas primárias da União aos gastos do ano anterior corrigidos pela inflação. As declarações foram dadas hoje após o café da manhã, que reuniu o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e parlamentares. O café da manhã foi na residência oficial do presidente da Câmara e fechado à imprensa. Na saída da reunião, o vice-líder do governo, deputado Darciso Peronde, afirmou que o governo Dilma desequilibrou a balança, aumentando os gastos sem aumentar a arrecadação na mesma medida. O governo anterior gastou 50% acima da inflação e a receita cresceu 17%, ou melhor, 6% ao ano nos últimos 7 anos. O governo anterior usou todas as formas para se endividar, por isso que o governo federal está quase insolvente. O ministro Henrique Meirelles criticou o legado deixado pelo governo Dilma. Ele afirmou que é preciso aprovar o teto de gastos para que o país retome o crescimento sustentado. A mera apresentação das propostas, a discussão e uma avaliação de que a chance de aprovação é enorme e de que vai passar, como é a avaliação de todos,
nós já temos uma recuperação da economia. A confiança já voltou a subir, a confiança do consumidor, dos empresários. A economia já começa a dar sinais de que vai reagir. O presidente da Câmara afirmou que a proposta será votada na comissão especial no início de outubro e no plenário da Câmara ainda este ano. 14 estados pensam em decretar calamidade financeira. Então isso mostra a urgência da aprovação da PEC do teto de gasto. Mostra a situação que os entes da federação, municípios, estados e a própria União, a situação que cada um ficou, né, depois do governo que se encerrou, o governo da ex-presidente Dilma. São reformas que não vêm para tirar direito de ninguém, vêm para garantir o futuro, para garantir os direitos futuros de cada um dos brasileiros. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a proposta. Ele garantiu que a oposição vai tentar inviabilizar a votação da matéria. Ela limita o crescimento do orçamento nas áreas da saúde, da educação, da segurança pública, as despesas com o pessoal, a inflação. Nós vamos questionar e pedir a nulidade e vamos fazer uma oposição absoluta a cada questão relativa a essa PEC, porque do nosso ponto de vista ela representa a expressão mais cruel de tudo aquilo que nós queremos impedir que possa ser aprovado. Horas depois, o presidente da Câmara concedeu outra entrevista coletiva e afirmou que na semana que vem serão votados créditos suplementares ao Orçamento da União e à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Depois disso, só haverá sessões deliberativas depois das eleições de 2 de outubro. Rodrigo Maia defendeu a ampliação do sistema de controle dos gastos públicos e lembrou que a Câmara está discutindo o pacote de medidas contra a corrupção. Disse também que espera colocar em votação medidas para tirar o país da crise econômica. A reunião, a passagem dos governadores por Brasília ontem demonstrou qual foi o tamanho da herança que o governo federal anterior deixou para o Brasil. São 14 estados ameaçando decretar calamidade financeira. Então, essa crise que atingiu os estados não foi por acaso. Foi pela uma crise econômica profunda que o Brasil vive, vem passando nos últimos anos. E essa crise derrubou a arrecadação dos estados, dos municípios e também da União. Então, eu acho que essa passagem dos governadores por Brasília ontem mostra que o país precisa ser reformado, que o tamanho do Estado precisa ser reformado, mas não é para tirar direito de ninguém. Ao contrário, é para garantir direitos. Porque na hora que um Estado entra em estado de calamidade financeira, significa que ele está correndo risco de não pagar nem o salário dos seus servidores, como alguns estados, como o Estado do Rio Grande do Sul, já estão passando por essas dificuldades. Então é importante que os brasileiros possam entender, com essa sinalização clara dos governadores, que o Estado precisa ser reformado, começando pela União e depois também impactando a situação de estados e municípios. E reformando o Estado brasileiro, reduzindo os gastos públicos, nós vamos estar garantindo um futuro melhor para as nossas famílias, para todos os brasileiros, porque com o Estado reformado, os investidores voltam a investir, a economia volta a crescer e a arrecadação também, tanto dos municípios do Estado e da União, voltam a subir, o que vão garantir também investimentos públicos futuros em todas as áreas. Aumento de pena para sonegadores, limitação de habeas corpus, validação de provas colhidas ilegalmente. Esses foram alguns dos temas discutidos esta semana na Comissão Especial da Câmara, que analisa as 10 medidas contra a corrupção. Já vieram ministros, o juiz Sérgio Moro, o também conhecido procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. A comissão tem conseguido trazer muitas autoridades no tema corrupção para dar contribuições ao texto das 10 medidas. Desta vez, estavam na mesa o secretário da Receita Federal e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, além de representantes do Ministério Público. Primeiro a falar, Jorge Rachid colocou o dedo na ferida ao defender nada menos que a equiparação das penas aplicadas a sonegadores àquela que serve para punir os corruptores. São dois lados da mesma moeda. O corruptor, ele atinge as finanças públicas, dá um dano à sociedade.
do mesmo tamanho, da mesma forma que um sonegador fiscal. O presidente da comissão concorda com a importância do aumento das penas. Quando você fala assim, mas aumentar a pena não resolve o crime, mas te dá instrumentos para que você possa, aumentando a pena, você aumenta também o prazo para prescrição. Um outro tema também dominou os debates de hoje, o habeas corpus. É que uma das 10 medidas limita o uso desse instrumento jurídico que serve para garantir o direito de ir e vir do cidadão. Alguns participantes se posicionaram contra essas limitações. Na época da ditadura militar, nós tivemos só naquele momento a redução e a restrição ao habeas corpus. O HC ele tem que ser amplo, total e restrito para que efetivamente se possa garantir o direito à liberdade das pessoas. O presidente da comissão argumenta que o tipo de limitação que se pretende é diferente. Ele lembra que quase todos os convocados por CPIs da Câmara têm vindo depor com habeas corpus para não responder a perguntas. A nossa Constituição garante que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, eles podem chegar aqui usando apenas a Constituição e dizer, não vou falar, é o meu direito. E nós temos que respeitar. Só que todos entram com o habeas corpus. Então, o habeas corpus, que é algo necessário, não pode ser banalizado. A ideia é simplesmente acabar com a banalização. A Câmara lançou nesta quarta-feira o segundo pacote de medidas de transparência do programa Câmara Aberta. A iniciativa faz parte da Semana Global da Abertura Legislativa, que ocorre em vários países. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou o lançamento oficial dos novos serviços em plenário. Adotar a transparência como valor básico não é apenas recomendável, é uma obrigação de qualquer parlamento. Hoje é com grande orgulho que anuncio um pacote de ações e serviços que visam fazer da Câmara dos Deputados não apenas um órgão mais transparente, mas também um exemplo de interação com a sociedade. Um desses projetos, o Controle Cidadão, é uma evolução do já conhecido Cotas-Net, que torna mais fácil o acompanhamento das despesas de todos nós parlamentares. A disponibilidade das informações da Câmara no formato de dados abertos também passará por uma grande revisão tecnológica para facilitar o acesso aos dados. O E-Democracia foi renovada. A nossa plataforma de participação social no processo legislativo ganhou novas funções, permitindo que o cidadão interaja diretamente com os parlamentares sobre assuntos que sejam de interesse da sua comunidade. Além disso, estamos trabalhando para instituir um órgão na estrutura da Câmara dos Deputados sem qualquer aumento de despesa, focado na transparência legislativa, na interação com a sociedade. Todas essas ações são mais um passo na melhoria de uma Câmara que já é modelo e referência para parlamentos no mundo quando o quesito é a transparência. E como resultado desse anúncio, agora o cidadão pode acessar com mais rapidez as informações que estão no portal da Câmara sobre os gastos dos deputados. A pesquisa online sobre a cota parlamentar também vai ficar mais detalhada. A cota é a verba mensal que os deputados têm direito de usar para o pagamento de despesas ligadas ao exercício do mandato. A mudança vai atender de forma mais criteriosa a Lei de Acesso à Informação, como você vê agora na reportagem. Esta é a pasta rosa. Cada vez que uma pessoa tem necessidade de informações mais detalhadas sobre gastos com a cota parlamentar, uma destas é aberta. A coordenadora de gestão da cota lembra da solicitação de uma jornalista que apurava o valor total dos gastos de todos os parlamentares que haviam contratado uma determinada empresa. Para atender ao pedido, foram necessários 2 funcionários e um dia inteiro. Coloca uma pessoa, destina uma pessoa do setor para fazer esse levantamento, a outra vai elaborar o documento para prestar informação. Muitas vezes a gente tem que pedir até o CENIM, né, que é o Centro de Informática da Casa, para nos ajudar, auxiliar na elaboração desse arquivo, desse material. Quer dizer, tudo isso demora no mínimo 3 a 5 dias. A Câmara decidiu ampliar a consulta ao uso da cota parlamentar pela internet quando percebeu que a grande maioria das solicitações feitas à Casa era relativa a estes recursos. De acordo com o estado de origem, cada deputado tem direito a uma cota que varia de 30 a 45 mil reais por mês. A pesquisa já é feita pelo portal da Câmara, clicando em transparência e depois em cota para o exercício da atividade parlamentar. Agora vai ficar mais ampla e detalhada. Os dados abertos hoje já estão disponíveis no portal da Câmara. Ele permite, sim, a busca de informações das despesas dos deputados, mas ele requer um conhecimento técnico de informática mais avançado. O que a gente está fazendo com esse novo projeto
na verdade, proporcionar à sociedade um acesso imediato e fácil, né, às informações, por recursos de pesquisas mais simples no portal da Câmara. Com o novo sistema, a pessoa poderá escolher quantos deputados quiser para que chegue a seus gastos conjuntos. Antes, a pesquisa só podia ser feita com um nome de cada vez. Também dá para comparar os gastos dentro de um período longo, digamos, de maio de 2015 até maio de 2016. A pesquisa antes era apenas mês a mês. Outra novidade é o acesso em detalhes a um determinado documento. Com o CNPJ de uma empresa ou o CPF de uma pessoa, ou até mesmo parte do nome de alguém, se pode consultar gastos feitos por um deputado com uma pessoa física ou jurídica. E por aí vai. Num futuro próximo, será possível também exportar as informações em tabelas de Excel para quem fez o pedido. Transparência total. O cidadão vai poder agora cruzar as informações, tem informações bastante detalhadas, né? Para um conjunto de deputados, para deputados de um determinado partido, deputados de uma determinada unidade da federação. Os ganhos comparativos com a solução atual são muito importantes. E você vai ver depois do intervalo, aprovado na Câmara, relatório a projeto que pede investigação sobre compra e venda de investimentos no exterior pela Petrobras. E você vai ver também. A Comissão de Constituição e Justiça aprova a destinação de recursos do Programa Nacional de Habitação Urbana para regularização de favelas e invasões. A gente volta já. Foi eleito hoje o presidente da CPI da Lei Rouanet. Será o deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal. A comissão parlamentar de inquérito foi criada para investigar possíveis irregularidades na concessão de benefícios fiscais previstos na Lei Rouanet, em vigor desde 1991, com o objetivo de incentivar a cultura no país. A comissão parlamentar de inquérito, composta por 30 deputados, vai se debruçar sobre auditorias do Tribunal de Contas da União. Há denúncias de irregularidades no financiamento de projetos culturais beneficiados pela Lei Rouanet, como incentivos para eventos de grande porte considerados lucrativos, o que seria um desrespeito à lei. A investigação terá como foco o período do governo Dilma. Na primeira reunião da CPI, o deputado Alberto Fraga foi eleito presidente do colegiado. Tem um vasto campo de denúncias que nós temos que explorar, comprovar essas denúncias e nós vamos correr atrás e evitar que a Lei Rouanet continue sendo usada de forma equivocada e que esteja tirando a perspectiva de vencimento na vida por parte de artistas iniciantes que precisam da lei, do incentivo da Lei Rouanet, e ela vem sendo utilizada para artistas consagrados. Nós temos que acabar com essa farra. Porque nós esperamos que, se tiver problemas localizados, do que os agentes que receberam o benefício da Lei Rouanet precisa ser corrigido, se corrige. Nós não temos que acobertar nenhum crime, nenhum problema se teve corrupção ou não. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos defender a cultura no país. O que eles vão transformar essa CPI é num espetáculo do horror, o espetáculo da perseguição, o espetáculo de criminalizar o governo da presidenta Dilma, o governo do presidente Lula. A escolha do relator cabe ao presidente da CPI, mas essa decisão deve ser tomada só na semana que vem. A CPI tem 120 dias para concluir os trabalhos, prazo que pode ser prorrogado. A cada ano, mais de 3.000 projetos recebem apoio financeiro com base na Lei Rouanet. No final de junho, a Polícia Federal deflagrou a Operação Boca Livre para apurar supostos desvios. Foram expedidos 14 mandados de prisão temporária e 37 mandados de busca e apreensão em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle aprovou o relatório final ao projeto que pede a investigação sobre a compra e venda de investimentos no exterior pela Petrobras. O relatório concluiu que houve irregularidades e prejuízos para a estatal. E agora será encaminhado ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério de Minas e Energia para tomar providências. Em 1997, com o fim do monopólio estatal do petróleo, a Petrobras iniciou uma política de compra de participações em investimentos em várias partes do mundo.
Com a descoberta das reservas do pré-sal, a empresa inverteu essa ação em 2009. Passou a vender parte dos seus negócios no exterior para poder investir nos novos campos de petróleo brasileiros. Segundo um relatório de investigação aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, essas transações foram feitas de forma irregular e causaram prejuízo à Petrobras. O relator diz o que houve de errado nessa política de vendas. Ela desrespeita decretos que existiam, que exigia a transparência, caso da impessoalidade, da urgência. Ela desrespeita isso. Isso provocou uma verdadeira... Hoje nós temos operações, até Polícia Federal em cima disso. Ela deixou muito a desejar no que concerne a licitude dessas operações. Então nós caminhamos para o Ministério Público, o Ministério de Minas e Energia e para o Tribunal de Contas, que aí a gente quer que seja apreciado, comparado, preço de compra, preço de venda. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a destinação de recursos do Programa Nacional de Habitação Urbana para regularização de favelas e invasões. Veja na reportagem. O projeto de lei aprovado na Comissão de Constituição e Justiça em caráter conclusivo, ou seja, sem precisar passar pelo plenário, altera a lei do programa Minha Casa Minha Vida. A proposta destina a regularização fundiária de favelas e invasões pelo menos 2% dos recursos empregados no Programa Nacional de Habitação Urbana, subprograma do Minha Casa Minha Vida. O meu projeto está falando exatamente de dar garantias no cartório de títulos e documentos dessa moradia para essa população que tanto necessita. E assim, sendo proprietária, ela poder passar não só para os seus sucessores, mas também poder se inscrever a tantos outros programas beneficiando a essa família e também podendo expandir essa mesma propriedade do qual ele já é dono. O texto aprovado proíbe o contingenciamento dos recursos direcionados à regularização fundiária urbana. O Poder Executivo vai definir as regras específicas para a seleção dos beneficiários e para a contratação dos financiamentos nas ações de regularização. O projeto segue agora para a análise do Senado Federal. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.